Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou o professor Thiago Teixeira e esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos onde a gente vai dar a introdução, onde a gente vai estar estudando o conteúdo das leis do universo. O conteúdo referente a esse livro que foi publicado por Dr. Raymond Holliwell e traduzido por Marcos Trombetta, onde é tratado as 11 leis do universo. A gente vai estar dando introdução e a primeira lei que a gente vai estar trabalhando hoje será a lei do pensamento. Aí você me pergunta, Thiago, o que seriam essas leis do universo? E o resumo que eu fiz aqui do livro, do primeiro capítulo da lei do pensamento, as leis do universo se definiria da seguinte forma. A melhor definição para as leis do universo é que são a manifestação de Deus em nossas vidas. Viver segundo as leis do universo é viver segundo a vontade de Deus. E você, se for uma pessoa que segue o Evangelho, uma pessoa que já leu a Bíblia, já frequentou algum tipo de igreja ou religião, você vai ver que Davi era um dos servos de Deus que meditava bastante. Ele sempre falava, meditar nas leis de Deus era o meu maior prazer. Moisés também trouxe lá as leis, os 10 mandamentos, entre outras leis, e aqui a gente vai estar tratando de algumas delas. A primeira lei que a gente vai estar tratando nesse primeiro vídeo será a lei do pensamento. O progresso de cada indivíduo é expressivamente determinado por seu padrão mental dominante. O que seria um padrão mental? Padrão mental é algo que segue um padrão, uma forma padronizada, uma forma que a pessoa sempre vai estar se utilizando dela. Ou seja, um padrão mental dominante é aquela forma de pensamento que você mantém na sua mente por maior tempo, por um bom tempo, pelo máximo de tempo durante o seu dia, é o seu padrão mental. A gente definiria padrão mental dominante dessa forma. Nós temos a tendência de acreditarmos mais naquilo que vemos. Porém, se o indivíduo vive unicamente por seus sentidos físicos, seu mundo é muito pequeno. Porque quais são os sentidos físicos? Visão, audição, tato, paladar e seriam só os sentidos físicos, e eles são muito limitados, porque a gente vive, embora a gente viva no mundo material, tem muito mais do que matéria para a gente estar acreditando, para a gente estar estudando, para a gente estar aprendendo a respeito. Não só viver de acordo com o que a gente vê no mundo material. Pensamento é um elemento sutil, ou seja, algo bem sutil. Embora seja invisível aos sentidos físicos, ele é uma força, uma substância tão real como a eletricidade, a luz, o calor, a água ou até mesmo uma rocha. Ou seja, a eletricidade você sabe que ela existe, você sabe que se você for lá e pôr o dedo na tomada você vai tomar um choque. Você sabe que a luz, se você for lá apertar o botão da luz você acenderá a luz. Por quê? Porque é um princípio de eletricidade. Embora sejam coisas que você sabe que funciona, você não tem como pegá-las, você não tem como segurá-las. A mesma coisa a água. A água em estado líquido a gente consegue represar, consegue tomar, mas e a água em estado de vapor? Aquela água que evapora e vai para as nuvens, a gente não vê, mas ela está subindo para a nuvem e depois disso acaba vindo a chuva. Então são coisas sutis, coisas que a gente não consegue manipular, mas que realmente existem. E a mesma coisa o nosso pensamento. A gente não consegue pegá-lo, a gente não consegue segurá-lo, mas não quer dizer que ele não exista. A lei do pensamento, ela está em perpétua operação e opera em ambos sentidos. Como assim ambos sentidos? Ela vai operar tanto para o nosso bem quanto para o nosso mal. Vai operar das duas formas. Então, pessoas que mantêm pensamento de derrota, de pobreza, irão ser levadas em direção a tais condições. Em retorno a seus pensamentos, irão atrair para as suas vidas pessoas que aceitem a derrota e a pobreza. Então você vê, é uma via, é um sentido do pensamento que vai te levar para algo nocivo na sua vida. Por outro lado, pensar em condições positivas, em sucesso e em plenitude, e da mesma forma desfrutarmos da completude e plenitude, o que quer que seja que a mente mantenha em seus pensamentos irá se manifestar em seu mundo exterior. Ou seja, se você for uma pessoa que o seu padrão mental dominante for negativo, você vai estar atraindo pessoas e situações para fazer com que isso se materialize na sua vida. Agora, se você for uma pessoa que mantém o seu padrão mental no positivo, no que é bom, no que é agradável, no que é belo, você vai estar atraindo mais e mais coisas dessa sua forma de pensar para a sua vida. Todos os nossos pensamentos devem ser mantidos em direção daquilo que desejamos para que o nosso desejo seja atendido. Ou seja, quer dizer que a gente não pode simplesmente pensar e
não pensar mais. Ou seja, se você deseja alguma coisa na sua vida e quer materializá-la, então todos os seus pensamentos deverão ser focados naquilo. Todos os seus pensamentos deverão ser para que isso aconteça na sua vida, para que isso se materialize na sua vida. Jesus diz que busque primeiro o reino dos céus e todas as coisas virão por acréscimo. O céu aqui pode ser considerado como um estado mental, o céu aqui nesse ponto de vista. E sendo assim, sendo um estado mental, o céu seria um estado ordenado, disciplinado e construtivo do nosso pensamento. Então busque primeiramente o reino dos céus, ou seja, reinar na sua mente, reinar no seu pensamento. Como assim reinar? Você comandar a forma de você pensar, você não deixar seu pensamento ser disperso, você ser aquela pessoa que é o capitão do seu pensamento, você pensa naquilo que você quer. Não deixe o seu pensamento ser disperso, nem ser manipulado pela mídia e nem deixe que outras pessoas pensem por você. Seu pensamento, você tem que ter o poder sobre ele. Uma pessoa pode dar formas às coisas em seu pensamento e imprimindo esse pensamento na substância amorfa. A substância amorfa aqui seria o que é chamado de éter, seria o que a física quântica hoje chama de onda, ou tudo que está interligado, tudo o que, por exemplo, entre mim e você, que o que separa a gente? Aparentemente é um espaço vazio, mas se você for olhar a fundo com o microscópio que amplia tudo essa, você vai ver que não existe esse espaço vazio, porque se fosse um espaço vazio nós estaríamos colados. Então tem algo que separa aqui. E esse autor aqui, o Wallace de Walton, de 1910, ele deu o nome a isso de substância amorfa. Posteriormente, outros cientistas deram o nome de éter e assim por diante. Então, se você consegue manter um pensamento na sua mente e imprimir isso na substância amorfa, ou seja, imprimir isso no éter, pode causar a criação daquilo que você pensou. Conseguir mudar a nossa maneira de pensar é de extrema importância para que possamos tomar decisões adequadas e mudar o rumo de nossas vidas. Ou seja, se você vive uma vida desastrosa, desgraçada, uma vida com pouca prosperidade, infeliz ou algo nesse sentido, se você conseguir mudar o rumo do seu pensamento, se você conseguir mudar a forma como você vê o mundo, a forma como você pensa, você consegue mudar o rumo da sua vida. Ainda o mesmo autor, o Wallace de Walton, afirma que não há trabalho do qual o ser humano mais fuja do que a tarefa de pensar. E isso já deve ter acontecido com você. Algum problema aconteceu, ou algo aconteceu na sua vida, ou alguém trouxe algum problema para você e você, deixa, depois eu penso nisso daí. Então, o que você acabou de fazer? Você acabou de fugir da forma de pensar, de fugir do pensamento. E o que ele disse aqui? Que não há trabalho do qual o ser humano mais fuja do que o trabalho de pensar. A gente é muito mecânico, a gente faz as coisas mecanicamente. Você acorda pela manhã, você não pensa qual pé primeiro você vai calçar seu chinelo, você não pensa por qual lado você vai começar a escovar os dentes, você não pensa no trajeto da sua casa, se é o seu trabalho, não, isso tudo é automático em você. Isso tudo, seu subconsciente é programado para fazer isso sem que você precise pensar. Mas agora imagina, tem um autor que chama de IAP, ou seja, instante de autopresença. Imagina que você acorde pela manhã e fala, não, agora eu estou no controle, vou começar a calçar meu sapato pelo pé esquerdo. Vou escovar os dentes e vou contar quantas vezes eu passo a escova em cada dente. Vou por um trajeto hoje, mas não, vou mudar o trajeto de eu ir para o meu trabalho. Vou pela outra rua para me conhecer um trajeto diferente. Então você vai estar num instante de autopresença, você vai estar presente ali no momento, controlando o seu pensamento. E também trazendo aqui um outro filósofo atual, o nome dele é Bob Proctor também, que foi um dos mentores do nosso professor Marcos Trombetta. Ele diria o seguinte: 2% das pessoas pensam, 3% pensam que pensam e 95% preferem morrer do que pensar. E morre mesmo. Morre porque vivem uma vida controlada pelo que a mídia impõe, pelo que os políticos fazem, não tem controle sobre os seus pensamentos, vão levando a vida como Deus quiser, né? Porque é como eles falam, seja do jeito que Deus quiser, mas não é assim que funciona. Então esses 95 são aqueles que preferem morrer do que pensar. Bob Proctor, um filósofo muito, muito inteligente, ele traz essa informação para nós. Também na Grécia surgiu uma figura chamada Hermes Trismegisto, e em seu primeiro princípio, o princípio do mentalismo, ele diz o seguinte para nós: todo o universo é mental, todo o universo.
é mental. E quando o homem dominar a própria mente, se colocará em sintonia com a mente universal. Poderíamos dar o nome da mente do sagrado, a mente do divino, a mente de Deus. Você pode dar o nome que você achar melhor, mas quando você conseguir controlar a sua própria mente, você colocará a sua mente em sintonia com a mente de Deus, a mente universal, e terá o domínio da verdade. Que verdade? Jesus Cristo já dizia: conhecerás a verdade vos libertará. Ele já dizia isso. Que verdade? Vai ter que estudar a fundo para saber de que verdade se trataria. E a verdade é essa: você ter o controle sobre a sua mente. Essa é uma das verdades. O universo é simplesmente uma criação mental do todo, ou seja, uma criação mental de Deus. Porque lá na Bíblia está escrito o seguinte: e disse Deus, haja luz. Só que antes de você dizer alguma coisa, você primeiramente pensa no que vai dizer. Então você pensa primeiro e depois você fala. Então, lá na Bíblia vai estar assim: e disse Deus, haja luz. Só que antes de dizer, com certeza ele pensou. Então aqui traz para nós o seguinte, ó, lá no primeiro princípio de Hermes Trismegisto: todo universo é simplesmente uma criação mental do todo, uma criação mental de Deus. Ele imaginou como seria o universo e criou esse universo dentro da mente dele. Para aquele que é puro, todas as coisas são puras. Como disse lá em cima, né? O pensamento ele pode ser uma via de mãos duplas, andar em amplo sentido. Então, para aqueles que são puros, todas as coisas são puras. Seus pensamentos vão ser focados no que é puro, no que é bom e no que é agradável. Mas para os vis, todas as coisas são baixas. Para aqueles que têm pensamentos negativos, todas as coisas são ruins. Então, cabe a nós entender aqui que o nosso pensamento cria a nossa realidade. A respeito desse celular. Esse celular ele foi criado duas vezes. Primeiramente, a primeira vez ele foi criado na mente do seu criador e depois no mundo material. E tudo isso em nossa vida funciona dessa forma. Você quer comprar um carro, primeiro você pensa: eu quero um carro de tal cor, tal ano e de tal valor. Primeiro você pensa o carro que você quer, depois você vai lá e compra. Ou seja, você já criou o carro na sua mente e depois ele se materializou no seu mundo físico. Essa primeira lei, a lei do pensamento, espero que eu tenha conseguido te ajudar com esse vídeo, espero que ele tenha sido explicativo para você. Se tiver ficado alguma dúvida, você pode deixar o seu comentário. Espero que você continue assistindo essa série de vídeos, pois todos os vídeos postados aqui serão de muita utilidade, serão para abrir a sua mente, para expandir a sua consciência, para que você veja o mundo de uma forma totalmente diferente da que você vê hoje e para que você venha conhecer a verdade que Jesus Cristo já disse há mais de 2000 anos atrás. Deixe seu like, não esqueça de se inscrever no nosso canal, curte, compartilha, marque seu amigo que precisa dessas informações e não deixe de acompanhar o nosso trabalho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.